Opa, vamos chegando nesta quinta-feira com muitas informações do esporte para você comentar e se informar. Uma boa tarde para você que nos assiste aqui ao vivo na TV Band Vale, sempre com ele, com o meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde. Estou aqui de novo. Tá de bolinha de basquete hoje, né? Como sempre. É um prazer inenarrável. Coisa linda. Fazendo parte. Tudo bem, André? Boa tarde para você, os amigos que nos acompanham falando de basquete. Hoje tem jogo bom, né? Exatamente. Daqui a pouquinho será um dos nossos assuntos. O São José Basquete recebe o Brasília num jogão aí. Mas antes, vamos mostrar aí que noite passada o Taubaté Vôlei recebeu o Cruzeiro. Foi a 9ª rodada da Superliga Nacional, mas não conseguiu segurar o adversário que venceu por 3-0. Com o primeiro quarto muito ruim, anotando apenas 16 pontos, o time taubatiano conseguiu depois corrigir os erros na recepção e nos ataques durante o restante da partida. Mas o esforço não foi o suficiente e a equipe mineira acabou vencendo e subindo para a 2ª colocação na tabela. Veja aí. Antes da partida ainda estava tudo tranquilo no ginásio do Abaeté. O Taubaté Vôlei e o Cruzeiro de Minas Gerais se preparavam para o embate que prometia não ser nada fácil. Como muitos já imaginavam, o primeiro set foi mesmo difícil para os dois lados. Lucarelli abriu o placar do Taubaté. Douglas Souza também garantiu pontos para o Taubaté no set, mas a barreira mineira intimidou os donos da casa nos primeiros minutos da partida. Chegaram a ficar 5 pontos na frente. Entre muitas bolas disputadas, a distância no placar só aumentava. E olha só como ficou. O Abuba tentou até nesse lance difícil, mas não foi suficiente. O primeiro set foi para conta dos visitantes. No segundo set não foi diferente. A todo instante, o resultado era apertado. E quando os donos da casa reagiam, na torcida era essa euforia. E nesse bloqueio do Robinho e Abuba, mais uma vez o Taubaté leva o ponto, mas ainda não era o suficiente. A verdade é que o time de Daniel Castellani não conseguia abrir vantagem sobre os mineiros. O Cruzeiro continuou mostrando a que veio. Mas nesse erro de saque de Douglas Souza, o Cruzeiro fecha os 25 pontos e leva o segundo set. Opa, agora uma pausa rápida para essa homenagem à Dona Lourdes. Homenagem merecida, hein? A essa torcedora fiel do vôlei Taubaté, que recebeu das mãos do Otávio uma camisa autografada do time. E bola em jogo novamente, e o set era decisivo para os donos da casa. Placar assim, ó, apertadíssimo. Abuba, um dos destaques do último set, deixou o Cruzeiro sem reação. O Taubaté tentou até o último minuto virar o resultado. Mas a barreira mineira fecha o terceiro set com a vitória. O primeiro set com certeza foi um set bem atípico, a gente errou bastante coisa, muitas coisas que a gente já tinha treinado a semana para não errar e acabou acontecendo, então isso a gente sabe que não podia ter acontecido. Os outros sets foi um pouco mais equilibrado. Eles fizeram uma partida muito boa também, tem que se destacar isso, mas eu acho que nós facilitamos também em alguns momentos. O time deles sacaram muito bem e nós não conseguimos manter a sequência de saque. Eu acho que esse foi o fator principal pela vitória deles. O time evoluiu muito, temos que continuar trabalhando e evoluindo para chegar bem nos playoffs. ¿Sí? Importante nos playoffs, chegar bem e tentar de brigar por el título nuevamente. La gran diferencia fue el contraataque, ¿no? Ellos tuvieron 70% de contraataque, no es 30%, es decir, que nós creamos la posibilidad de fazer os pontos, mas não concretizamos. Foi um jogo muito difícil, como o Antônio Carmo, quem assistiu o programa ontem, o Antônio Carmo disse realmente que se fosse 3-0 para o Cruzeiro, não seria surpresa e não seria nada de anormal. O normal foi o placar mirim do Taubaté no primeiro set, né, André? Fazer 16 pontos. O Taubaté tem essas quedas aí que eu acho que comissão técnica, o pessoal tem que analisar bem. Teve um jogo lá também fora aí, né, que fez só Campinas, 16 pontos também. Não pode. Time que tem o potencial, principalmente de ataque, que o Taubaté tem, com os nomes que tem, com Douglas, com Lucarelli, não pode pensar em fazer só 16 pontos, né? Mesmo sendo um clássico contra o Cruzeiro. Aliás, principalmente sendo um clássico contra o Cruzeiro. Se você está desse jeito, você vai perder o jogo, né? Depois houve um equilíbrio, mas a impressão que passou, André, é que terminado o primeiro set, o Cruzeiro falou, hoje a gente arrebenta com eles aqui. O Cruzeiro sentiu e cresceu. E o Taubaté caiu, né? Então o Lucarelli falou, nós erramos todas as coisas possíveis. Então não pode, num jogo desse, o Marcelo Mendes fala aí, o técnico cruzeirense, né? O importante melhorou, o importante é chegar bem nos playoffs. Claro, é verdade. Só que, André, eu bato nessa tecla aqui. O Taubaté precisa ficar pelo menos em segundo lugar. Ele vai largando aí, o ano passado terminou em quarto. O que aconteceu? Semifinal contra o Cruzeiro e aí 2 jogos em casa, 3 fora. Perdeu lá.
Tem que ter essa vantagem. Tem que pegar um time e ter uma tranquilidade maior no playoff, né? Um time... Não resta dúvida, André, de que as finais... Isso não, acho que não vai mudar. São os 4 aí. O Sesc que ontem ganhou do SESI por 3-0. 3-0 também, solidificou-se ainda mais na ponta da tabela. Né? E o Taubaté com o Cruzeiro. Agora, tem que procurar terminar mais à frente ali, para ter vantagens na semifinal, notadamente, porque nas oitavas de final, nas quartas de final vai pegar o oitavo, o quinto, o sexto, né? O Taubaté voltou para o 4º lugar, já 2 pontos atrás de Cruzeiro e SESI, já 8 pontos atrás do Sesc. Né? Tem 3 jogos, mas o Cruzeiro tem mais 3 jogos para fazer também, Antônio Carlos. Está na briga direta ali pelas posições na tabela, o Taubaté e o Cruzeiro. Isso, e esse confronto direto depois vale como decisivo para definir quem fica em primeiro ou em segundo, lógico, ou em terceiro. Tem todo o segundo turno, aquela coisa toda, mas o que eu acho que desanima um pouco até o próprio torcedor é assim, o Taubaté vem de 2 grandes vitórias e era o momento da confirmação, né? Ganhou do Sesc num jogo dificílimo, 3-2. Vai em São Paulo, ganha do SESI 3-0. Em casa, toma 3-0 do Cruzeiro. Ontem era o jogo da confirmação. Ganha lá do Cruzeiro 3-0, 3-1. Pro que fosse 3-2. Exato. Mas e aí fracassou. O próximo jogo agora é contra o Vôlei Ribeirão, 9º colocado. Depois domingo, Itapetininga, né? Domingo. Depois o Itapetininga no meio da semana, jogo atrasado aí da primeira fase ainda. E depois ainda tem outro jogo contra o Maringá, que está na primeira parte da tabela ali, um pouco mais acima, também brigando ali para ficar entre os primeiros colocados ali, até os quinto, sexto colocado. Depois de uma derrota dessa, o que acontece? O time tem que buscar a reabilitação imediata. Quer dizer, se você vamos fazer um quadrangular, pega os resultados só dos 4 ali que vão efetivamente estar na semifinal, o Taubaté não foi mal. Ele ganhou do Sesc perdeu do Cruzeiro. Sim. Tá bom. Né? Há um equilíbrio entre os 4 times ali. Então, o Cruzeiro, por exemplo, ele tem uma derrota no campeonato que é para o Campinas. Né? Então, ele ainda tem jogos mais complicados. Agora, o Taubaté precisa não ter essa queda. Eu acho que isso que é o que a comissão técnica, né? A comissão técnica tem que trabalhar para evitar que ocorra de novo. Tá certo. Olha, daqui a pouco a gente vai mostrar o duelo, né? As informações do duelo desta noite entre o São José Basquetebol e o Brasília, também valendo aí uma vaga no Super 8 no NBB. E ainda hoje, o futsal com você e as informações do Mantiqueira no futebol. Até já.